Era de manhã cedo, o sol começava a surgir no horizonte, lançando raios dourados sobre a paisagem adormecida. Thomas, um jovem de 22 anos, dirigia sua velha caminhonete pela estrada empoeirada até seu primeiro trabalho do dia. Cortador de grama há vários anos, ele apreciava esses momentos de calma antes de mergulhar no trabalho físico. O som constante do motor e o cheiro de ferramentas metálicas gastas deram-lhe uma reconfortante sensação de rotina. Naquela manhã, enquanto dirigia por uma estrada rural, sua mente estava consumida por pensamentos profundos sobre o futuro. Aos 22 anos, ele se perguntava o que a vida lhe reservava. Um emprego mais estável? Talvez uma família? Ele suspirou pensando nos sonhos que teve, mas também nos obstáculos que estavam em seu caminho. Enquanto estava perdido em pensamentos, imaginando as formas que poderia esculpir nos gramados dos clientes, seu olhar foi atraído para uma figura no ponto de ônibus à beira da estrada. Uma mulher branca, jovem e grávida estava ali, com a barriga redonda traindo a iminência do parto. Ela parecia inquieta, examinando o horizonte como se esperasse desesperadamente por algo ou alguém. Thomas instintivamente diminuiu a velocidade, seu instinto lhe dizendo que talvez houvesse algo mais nesta cena do que aquilo que seus olhos viam. Ele hesitou por um momento, então parou ao lado dela, baixando a janela de sua caminhonete. Suas ferramentas chacoalharam levemente na traseira do veículo, quebrando o silêncio da manhã. "Olá, senhorita, está tudo bem? Você precisa de ajuda?" Ele perguntou com uma voz suave, mas tingida de certa preocupação. A mulher olhou para ele, um brilho de esperança cruzando seus olhos cansados. Sua voz trêmula respondeu: "Sim, acho que preciso de ajuda. Meu ônibus não chega e tenho que ir para o hospital. Tenho medo que o bebê chegue mais cedo do que o esperado." Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não foi a primeira vez que ajudou alguém, mas nunca numa situação tão delicada. Ele sabia que os minutos contavam e neste momento de suspensão era preciso tomar uma decisão. Thomas respirou fundo, consciente da urgência da situação. "Vou levá-lo lá imediatamente." A mulher, cujo rosto relaxou ligeiramente, acenou com a cabeça em gratidão. Com cuidado, ela entrou na van, acomodando-se no banco do passageiro com certa dificuldade devido à barriga redonda. "Muito obrigada, não sei o que teria feito sem você", disse ela com a voz tingida de alívio. Thomas ligou rapidamente o veículo, concentrando-se na estrada à sua frente, mas ocasionalmente olhando preocupado para o passageiro. "Qual o seu nome?" Ele pediu para quebrar a tensão palpável. "Claire", ela respondeu suavemente. "E você?" "Tomás." Ele ofereceu um sorriso tranquilizador. "Não se preocupe, Clara. Estaremos no hospital em pouco tempo." A estrada parecia mais longa que o normal, cada segundo esticado pela urgência da situação. Thomas sentia seu coração bater mais rápido a cada contração visível de Claire, que instintivamente apertava as mãos na barriga. Ele acelerou ligeiramente, tomando cuidado para não apressar o veículo. "Você mora longe daqui?" ele perguntou, tentando manter a conversa animada para acalmar o ambiente. "Sim, um pouco, mas esta manhã saí para visitar minha mãe. Eu não esperava que o bebê nascesse tão rápido." Ela respondeu, o nervosismo rastejando em sua voz. Tomás assentiu. "Estamos quase lá." Agarrar-se. Finalmente chegaram ao hospital, uma pequena estrutura branca com venezianas azuis que se destacavam na luz da manhã. Thomas parou em frente à entrada de emergência e antes mesmo que pudesse sair da van, uma enfermeira percebeu a situação e se aproximou rapidamente. "Acho que ela vai dar à luz", disse Thomas com os olhos refletindo preocupação. A enfermeira assentiu e então se dirigiu a Claire com um sorriso profissional. "Não se preocupe, senhora, nós cuidaremos de você." Com a ajuda de Thomas, eles ajudaram Claire a sair do veículo e a levaram para dentro. Thomas ficou do lado de fora por um momento, o coração ainda batendo forte por causa da adrenalina. Ele não esperava que seu dia começasse assim, mas se sentiu estranhamente feliz por poder estar presente para ajudar alguém em um momento tão crítico. Depois de alguns minutos, ele decidiu voltar ao hospital para se certificar de que estava tudo bem. Lá dentro, ele encontrou Claire em uma cama com rodinhas, pronta para ser levada para a sala de parto. Ela sorriu para ele fracamente, mas sinceramente. "Obrigado, Tomás. Você foi um verdadeiro anjo hoje." Thomas, um pouco envergonhado, balançou a cabeça. "Só fiz o que era necessário. Cuide-se e espero que tudo corra bem." Enquanto Thomas se preparava para sair do hospital, Claire pegou sua mão, um gesto cheio de gratidão, mas também algo mais profundo, quase misterioso. "Espere", ela disse, sua voz ainda fraca, mas determinada. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado que entregou a Thomas.
Surpreso, ele pegou o papel sem dizer nada, seus olhos encontrando os de Claire uma última vez antes de sorrir para ela e seguir em direção à saída. Ele só abriu o papel quando voltou para a van, curioso para saber o que ela poderia ter escrito para ele. No interior, uma escrita fina e elegante delineava algumas palavras. Encontre-me neste endereço na próxima semana. É importante. Claro, abaixo da mensagem estava escrito um endereço, de uma casa localizada a uma boa distância da cidade. Thomas permaneceu em silêncio por um momento, os olhos fixos no papel. Este encontro, já estranho por si só, de repente tomou um rumo ainda mais misterioso. Por que Claire queria que ele se juntasse a ela? E por que ela não lhe deu mais explicações? A curiosidade o despertou, mas ele sabia que as perguntas só seriam respondidas quando ele visitasse este endereço. Ele colocou o papel no bolso, sua mente agora ocupada por esse enigma inesperado. A semana passou lentamente, cada dia marcado pela expectativa deste encontro desconhecido. Thomas continuou seu trabalho como cortador de grama, mas seus pensamentos continuavam voltando para Claire e o que o esperava. Quando chegou o dia, ele se levantou mais cedo do que de costume, com o coração batendo forte ao pensar nesse novo encontro. Ele teve o cuidado de escolher roupas simples, mas limpas, e então entrou em sua van, pensando no endereço de Claire. A viagem até a casa de Claire levou Thomas por bairros onde as casas dos ricos se erguiam orgulhosamente, imponentes e bem conservadas. Estas casas, muitas vezes rodeadas de jardins perfeitamente aparados, pareciam pertencer a outro mundo, longe da simplicidade da vida que levava. As estradas pavimentadas, as cercas de ferro forjado, tudo exalava luxo e conforto. Mas Thomas não ficou impressionado com estes sinais exteriores de riqueza, ele sempre julgou as pessoas pelo coração e não pelas posses. Ao se aproximar do endereço indicado, sentiu uma leve apreensão. Por que Claire, uma mulher que ele mal conhecia, queria vê-lo novamente em um lugar tão opulento? A sua curiosidade crescia a cada passo do caminho, mas também tinha consciência de que este encontro poderia mudar o rumo da sua vida. A casa de Claire era uma elegante residência de estilo colonial, situada no meio de um grande jardim ladeado por roseiras floridas. Uma entrada de cascalho levava a uma imponente entrada frontal, onde grandes portas de madeira maciça aguardavam. Thomas respirou fundo antes de sair da van, sentindo ao mesmo tempo excitação e preocupação com o que o esperava. Ele bateu suavemente na porta e depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a porta se abriu lentamente. Uma mulher mais velha com um rosto gentil mas envelhecido, sorriu educadamente para ele. Você deve ser Thomas, ela disse com uma voz calorosa. Claire me contou sobre você. Entre, por favor. Thomas entrou seguindo a mulher através de um espaçoso hall de entrada decorado com pinturas antigas e móveis de madeira escura. Ele imediatamente sentiu uma atmosfera acolhedora, apesar do aparente luxo. Claire está esperando por você na sala, continuou a mulher. Eu sou Madeleine, sua governanta. Se precisar de alguma coisa, não hesite. Ela apontou para uma grande porta dupla e saiu discretamente. Thomas deu um passo à frente, um pouco nervoso, e abriu a porta. A sala era espaçosa, luminosa, com grandes janelas com vista para o jardim. Claire estava sentada em um sofá macio, usando um vestido simples, mas elegante. Sua barriga estava agora menos proeminente, um sinal de que o parto realmente havia ocorrido. Ao ver Thomas, um amplo sorriso iluminou seu rosto. Ela se levantou com cuidado e caminhou em direção a ele. E Thomas, estou tão feliz que você veio. Sente-se, temos muito o que discutir. Ele sentou-se numa poltrona em frente a ela, observando sua expressão, que era ao mesmo tempo feliz e séria. Ela respirou fundo antes de começar a falar. Eu lhe devo muito obrigado pelo que você fez outro dia. Sem você não sei o que poderia ter acontecido com meu bebê, mas essa não foi a única razão pela qual eu queria ver você. Thomas permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse, enquanto sua mente tentava adivinhar o que ela tinha a dizer. Há algo que você precisa saber, ela continuou. Não é por acaso que nossos caminhos se cruzaram. Ela fez uma pausa, procurando por palavras. Claire respirou fundo, o olhar de Thomas fixo nela com curiosidade misturada com preocupação. Ela se levantou do sofá e começou a andar pela sala, obviamente tentando organizar seus pensamentos antes de continuar. Thomas, ela começou com a voz trêmula, não fui completamente honesta com você. No dia em que nos conhecemos, eu estava desesperada, não só pela chegada iminente do bebê, mas também pela situação em que me encontro. O pai do meu filho, ele me traiu da pior maneira. Thomas franziu a testa, sem saber como responder. Ele sentia que Claire carregava um fardo pesado, algo que ela tinha que compartilhar, mas que lhe custava muito.
Estávamos juntos há alguns anos, ela continuou. No começo tudo parecia perfeito. Ele me fez acreditar que me amava, que queria formar uma família comigo. Mas assim que descobri que estava grávida, tudo mudou. Ele começou a ficar distante, frio. Acabei descobrindo que ele tinha outra vida, outra família, que ele vinha escondendo de mim o tempo todo. As palavras de Claire ecoaram na sala como um eco doloroso. Thomas se sentiu mal por ela, mas também ficou chocado com o que ouviu. Eu o confrontei, ela continuou, e ele se tornou violento e ameaçador. Ele queria que eu desaparecesse, fizesse um aborto, mas eu não consegui. Ele era meu filho, nosso filho. Então tomei a decisão de fugir, de reconstruir minha vida longe dele. Mas não é tão simples assim, ele é poderoso, influente e nunca desiste do que quer. Thomas assentiu, tentando imaginar o pesadelo que Claire havia experimentado. Mas ainda havia uma questão que o preocupava. Por que você me pediu para vir aqui, Claire? Como posso ajudá-lo? Claire parou de andar e sentou-se novamente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque preciso da sua ajuda, Thomas. Depois que o bebê nasceu, entrei em contato com meus advogados para garantir que esse homem nunca pudesse se aproximar de mim ou de nosso filho. Mas não posso lutar sozinho. Preciso de alguém em quem possa confiar, alguém que não esteja amarrado, alguém que já tenha demonstrado seu carinho, como você. Sei que é pedir muito, mas preciso que você fique ao meu lado, que olhe por nós, que seja o apoio que não encontro em outro lugar. Thomas ficou surpreso com esse pedido. Nunca tinha pensado que o seu gesto espontâneo daquela manhã o levaria por um caminho tão complexo e envolvente. Mas olhando para Claire, ele viu uma mulher vulnerável, mas determinada a proteger seu filho a todo custo. Ele sentiu que não poderia deixá-la enfrentar isso sozinha. Não sei o que posso fazer, mas estou pronto para ajudá-lo, respondeu ele após um momento de reflexão. Você pode contar comigo, Claire. Claire sorriu em meio às lágrimas, uma expressão de alívio misturada com gratidão. Obrigada, Thomas, ela sussurrou. Você não tem ideia do quanto seu apoio significa para mim. Ela apertou suavemente a mão dele, como se quisesse selar essa aliança inesperada. Juntos eles sabiam que enfrentariam muitos obstáculos, mas agora tinham um motivo comum para lutar: proteger uma vida inocente das sombras do passado. É assim que esta história termina, mas para Thomas e Claire é o início de um novo capítulo. A história deles nos lembra que mesmo nos momentos mais inesperados, há sempre um vislumbre de esperança, um caminho para um futuro melhor.